prazer ter vocês aqui, em nome do Clube Transatlântico. Agradeço a presença de vocês aqui, os que vêm conhecer a proposta do nosso amigo Reni. Nós tivemos aqui a oportunidade de conversar um pouquinho com ele, bastante interessado no que ele... Certamente a gente vai transcender muitos assuntos. A palestra ele vem para falar de sedução no cotidiano e nos negócios, mas pelo que eu percebi a gente vai falar de outras coisas também durante a nossa conversa. Tem muita coisa para ler sobre o Reni. Ele, apesar de pouca idade, ele tem 41 anos, ele se formou nos Estados Unidos em Filosofia e Ciências Políticas. Ele é mestre internacional Peace and Conflict Resolution pela American University em Washington e também professor de Relações Internacionais da SPM. Nos Estados Unidos ele trabalhou no Conselho de Segurança das Nações Unidas e na Organização dos Estados Americanos, no think tank Woodrow Wilson Center e outras organizações americanas. Ele é fundador do Insight Geopolítico, consultoria de análise de risco político internacional, autor do blog Risco Político Global, do portal de revista Exame, frequentemente analisa e debate riscos e problemas políticos nacionais e internacionais nos maiores veículos da mídia do Brasil, como o Globo News, o Band News, o Record News e outros. O Reni tem ajudado empresas e executivos a conquistar mercados, posicionamentos e objetivos estratégicos. Sua metodologia multidisciplinar, baseada na política e estratégia militar e estudos de poder, oferece uma visão completa do tabuleiro de xadrez, permitindo o uso correto de ativos e atributos em cada contexto e objetivo específico. Antes de passar a palavra aqui para o Reni, eu queria só falar um pouquinho do clube. Tem um vídeo que a gente preparou, que vocês vão ser cobaias nessa primeira apresentação, um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vocês podem dar play, por favor? Só que a nossa decisão naquele momento, eu entendia que a gente empreendendo, entrando nesse mercado de eventos, a gente poderia ganhar dinheiro suficiente para fomentar as necessidades disso que a gente tem feito agora ultimamente. Nossa aventura empreendedora trouxe até uma situação que nós tínhamos até 3 anos atrás 110 funcionários aqui. E hoje nós temos Magali e Nalva, são apenas 2 pessoas que fazem o trabalho de muitos.
inclusive toda a organização aqui. Sem a Magali não seria possível. Nossa missão é ser uma ponte entre o Brasil e a Europa, é transformar nossas relações, é um debate de ideias e é um clube, nós somos um clube de ideias e, como eu estava falando hoje com um dos nossos conselheiros, não é um clube que tem piscinas, espaços de esporte, mas a gente exercita outros exercícios aqui e tem sido um prazer estar liderando esse processo aqui. O que eu queria só comentar é que todos vocês são convidados a se tornarem associados, é uma missão minha trazer todos aqui para cá. É muito barato, é muito acessível. Hoje a nossa taxa associativa custa R$2.000 por ano e vocês recebem, no momento que vocês assinarem, vocês recebem R$1.200 de volta em dinheiro, em forma de vouchers para consumir aqui os espaços que são administrados pelo Grupo Chalot. O Grupo Chalot saiu do JOC e veio para esse espaço e tem sido uma excelente parceria, inclusive o Eduardo está aqui presente para prestigiar nossos eventos. A gente também tem uma agenda extensa de eventos que estão no nosso site. Semana retrasada nós tivemos a primeira presença de um presidenciável, foi o Henrique Meirelles, que foi uma reunião almoço bastante agradável, um espaço que nós fizemos em cooperação com as Eurocâmaras, e isso resultou também a possibilidade de convidar os demais presidenciáveis. Então, nesse momento, nós estamos incubando isso, provavelmente nos próximos dias vocês vão receber notícias dos próximos candidatos. Nós queremos trazer, no mínimo, alguns candidatos, são mais 6 candidatos provavelmente. A missão é trazer que um deles seja presidente. Então essa é a dificuldade que a gente está enfrentando nesse momento. Mas tem sido um exercício interessante que acabou resultando num relacionamento com o autor de um livro que vai ser lançado aqui daqui a 2 semanas, que é o Alberto Almeida, que é um sociólogo que estuda o comportamento do brasileiro na hora de votar. Depois a gente provavelmente vai falar um pouco sobre isso, porque o Reni, eu acabei de descobrir, é candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Talvez um ou outro tenha interesse de conversar sobre esse assunto. Depois da palestra do Reni, a gente vai seguir por uma rodada de perguntas e respostas, e o espaço do Chalot vai estar aberto para a gente apreciar a boa gastronomia aqui, Brasil e Alemanha. Então, muito obrigado pela presença. Reni, agora é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Oscar, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. Começar contando um pouco, qual que é a proposta de hoje, qual que é esse assunto que eu quero falar aqui. Isso é um fruto de um curso meu, que eu dou na Casa do Saber há uns 6 anos, quase, mais de 6 anos, todo semestre, e todo semestre ele esgota. As pessoas querem muito aprender a seduzir, e esse assunto ele é muito rico e complexo, enfim, ali eu faço o curso inteiro em 7 aulas de 2h30, em cada aula eu abordo um assunto. E aqui eu quero trazer para vocês um resumo, um pouquinho de cada uma dessas ideias, para vocês conhecerem mais o tema. Bom, eu vou começar falando de poder, porque se sedução é um poder, nós precisamos entender então o que é poder e quais são os tipos de poder que existem. E aí, quando a gente fala de poder, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quantificar, Vamos quantificar o poder, quanto poder se tem. E poder é uma coisa difícil de quantificar, mas isso não extingue a tangibilidade dele. Similar a dizer o seguinte, olha, você ama alguém. Quando você fala em amor, você não vira e quantificar, eu amo aquela pessoa 3,2 vezes mais que a outra. Você simplesmente entende que aquilo está ali, mas você não quantifica. Então, o poder é parecido com isso, não dá para a gente quantificar ele assim de uma forma tão simples. Quando a gente pensa em poder na forma mais básica, nós falamos de poder como algo propositivo, impositivo talvez. E esse é o poder do século XX, lá atrás,
você ia lá, impunha, falava o que você queria, até força física, né? Força militar, pensando em poder numa escala maior. E não é, mas assim. E a gente pode pegar alguns exemplos mais contemporâneos, como o terrorismo. E aí, olha o que é um Estado Islâmico, uma Al-Qaeda. São uma gangue de formigas perto do quê? De um exército americano. E mesmo assim eles têm poder. Por quê? Eles usam a força do seu oponente numa estratégia, num jogo, num jeito de maximizar o que eles têm para conseguir o poder que eles querem. Então, às vezes, né, a noção que nós temos comum de poder associada com coisas tangíveis, elas podem não nos dar poder. E o exemplo do terrorismo é um deles. Outro conceito recente que nós vimos acontecer aí na mídia em 2008, a crise econômica, ela trouxe a ideia do too big to fail, né? Aqueles bancos muito grandes que eles não poderiam quebrar. Imagina que se você deve R$10 para alguém, você não tem poder. Mas se você deve R$1 bilhão, você tem poder. Olha que curioso. Então eu posso ter poder não tendo recurso, ao contrário, devendo muito para as pessoas. Então isso começa a mudar um pouco o nosso panorama de enxergar o poder. Não é aquela coisa que eu acumulo riqueza, ou que eu acumulo status. Eu posso não ter riqueza, ao contrário, eu dever para os outros, e isso vai me dar poder. Então a gente tem que começar a olhar poder dessa maneira. E isso traz um conceito de poder mais humano, ou definindo o poder, ou entendendo o poder como uma relação humana, um fenômeno humano, que acontece dentro dessa interação entre um e outro. Bom, então vamos tentar definir o que é poder. Existem algumas definições que dizem que poder é a capacidade de fazer o que eu quero, conseguir o que eu quero. Eu quero uma coisa, eu tenho poder, eu consigo. Outros vão dizer, não, poder é a capacidade de resistir ao que o outro quer que eu faça. Tudo bem, são parecidas e similares, dependendo do que eu adiciono ali, eu estou focando num interesse ou numa visão de mundo. Mas é complexo a gente limitar. O que nós temos que olhar? Tem alguns elementos comuns do poder, e esses que são interessantes. Então, quando a gente fala em poder, a gente tem que sempre olhar para o escopo do poder. O que é o escopo? Poder para fazer o quê? Com quem? E o segundo é o domínio. Quais são os temas que eu tenho poder? Por exemplo, o Papa, ele tem poder sobre, não todos os cristãos, sobre os católicos. E não em todos os assuntos. Tem certos temas que ele tem poder e outros não. Você às vezes aceita, não, eu caso na igreja, mas esse assunto ele não delega, ele não tem autoridade sobre mim. E vai ser sempre assim. Qualquer relação ou qualquer contexto que você está inserido, você precisa entender do escopo e do domínio. Por que isso é relevante? Porque nós temos uma tendência de achar que poder é só eu fazer o que eu quero. E aí, imagina a situação de força máxima, que é tirar a vida de alguém. Eu quero matar alguém, eu tenho como fazer isso, eu vou lá e mato tal pessoa. Tenho poder? Depende. Depende do quê? Da minha vítima. O que ela quer? E se ela quiser morrer como um mártir, por uma causa maior, para motivar toda uma mobilização de uma população? Quem tem poder? Eu que consegui matar ela ou ela que atingiu o objetivo dela? A definição de poder é conseguir o que eu quero. Se o que eu quero é vencer ele, e achando que tirar a vida dele eu vou vencer, eu posso estar muito enganado. Isso nos leva ao ponto que poder é uma via de mão dupla. Eu nunca posso exercer as minhas capacidades sem levar em consideração o que o outro quer. Porque se o outro queria morrer, isso costuma produzir alguma coisa que a gente está bastante acostumado, às vezes as pessoas fazem e não prestam atenção. Você tem poder de barganha, você é um grande comprador, você chega no seu fornecedor, o que você quer? Você quer que ele te entregue um produto da qualidade X, só que é o preço mais baixo possível. Você usa toda a sua força, espreme ele te entrega tudo o que você quer, muito barato, só que aí quando vem o produto final, é uma porcaria. Você não conseguiu o que você quer. Por que isso aconteceu? Porque você não levou em consideração a posição e a vontade do outro. Então, poder é um fenômeno relacional entre duas partes trocando.
E eu tenho que sempre estar atento, porque senão eu vou cair na armadilha do outro e eu não vou conseguir o que eu quero. Ou seja, não dá para eu falar em poder se a gente não fazer as seguintes perguntas: quem, o que, como, onde e quando. Eu tenho poder com quem, como, quando e onde. Eu não tenho poder o tempo inteiro. Aqui dentro dessa sala nós temos uma relação, ali fora nós temos outra, ali no banheiro é outra. Em cada lugar que a gente vai é um contexto. E as nossas ferramentas de poder e as nossas relações de poder, elas vão mudar. Então, quando a gente entende isso, começa a ficar claro que o poder não é algo estático, mas sim algo que está ligado com o contexto e com as pessoas que eu estou interagindo. Quero aprofundar só um pouco mais nisso, porque aí vai estar a raiz da história da sedução e tal. Vocês vão ver que isso não são historinhas, mas sim é um campo de estudo sério dentro da ciência política, sociologia, psicologia. Normalmente as pessoas definem poder da seguinte maneira, que a gente chama de ex-ante, que é o quê? Eu defino o poder de acordo com o que eu tenho. Qual é a frase, qual é a interpretação? Aquela pessoa tem muito dinheiro, portanto ela tem poder. Qual o problema disso? Dinheiro é uma ferramenta de poder, gente. Não é poder. Por que não é poder? Porque eu posso ter as melhores cartas do poker, isso garante que eu vou ganhar o jogo? Não. Eu posso comprar o carro mais caro que exista no mundo, uma Lamborghini, sei lá. Mas o meu objetivo é cruzar o deserto do Saara. Aquele carro serve para alguma coisa? Não. Eu posso ter um avião meu próprio, cheio de malas e malas de dinheiro, cair numa ilha deserta e eu preciso comer. Aquele dinheiro serve para alguma coisa? Não. O dinheiro é uma ferramenta de poder. Ela não é poder. Claro, o dinheiro é fungível, né? É alguma coisa que eu transfiro com facilidade de um canto para o outro? Transfiro, mas isso não é poder. O que eu quero fazer é transformar os meus recursos, no caso dinheiro, status, força física, carisma, em quê? Em resultado desejado. Qual é o resultado? Não sei, tanto faz. Eu preciso converter então esses recursos em o resultado que eu quero atingir. Essa pecinha aqui no meio, que transforma recurso em resultado, chama poder de conversão. E ela nada mais é do que estratégia. A estratégia é a maneira como eu uso os meus meios para chegar a um determinado fim. E a definição, então, real de poder, ou a mais apurada, né, mais correta, é o que a gente chama de ex post. Por que post? Porque depois eu tenho poder se eu conquistei o que eu quero. E aí, eu quero alguma coisa. Existem 3 maneiras básicas de eu conseguir o que eu quero. 1, coerção, recompensa ou atração. Isso daqui é um jeito de olhar o poder mais concreto, mais real, entendeu? Estou pensando no meu resultado. A forma como eu for fazer difere, depende do contexto que eu estou inserido. Vamos aprofundar nessa ideia aqui do poder comportamental, então que esse é o jeito mais correto. Isso daqui seria um resumo, né? Se eu pudesse colocar aqui, você tem poder, você quer mudar um comportamento, você quer fazer a pessoa fazer algo que você esteja interessado, um objeto, aí você tem os meios e o objetivo final. Esse tipo de poder, ele foi desenvolvido, né, foi analisado mais a fundo, começou nos anos 50, e aí tinha um pensador lá, o Dow, sociólogo, ele virou e definiu a primeira faceta desse tipo de poder. Ele virou e falou assim: poder é a capacidade de comandar. Eu comando, dou uma ordem, você me obedece. Esse é o jeito mais comum que nós entendemos poder. Mandou, obedeci, tenho poder. Ótimo, legal. Aí nos anos 60, outros 2 cientistas políticos vieram e falaram assim: legal, você está certo, realmente poder é essa capacidade de comandar, isso é meio óbvio. Mas existe uma outra faceta do poder, que é o quê? Pautar a agenda, estabelecer as regras do jogo. Eu crio as regras do jogo, todo mundo aceita que aquelas regras são legítimas, certo? E elas têm uma influência, elas são moldadas de acordo com algum interesse. Por exemplo, uma coisa que a gente está acostumado a ouvir bastante, que é a reforma do Conselho de Segurança, ou o Conselho de Segurança da ONU. Você tem 5 países que são permanentes ali, eles estão fixos. Essa regra tem 10 rotativos. O Brasil quer ter um assento permanente, ele quer mudar aquilo ali, mas ele aceita aquela regra como legítima.
Aquela regra privilegia alguém? Claro. Então, é uma forma de poder. Quem tem poder, nessa faceta aqui, escolhe quem vai sentar na mesa da negociação. Isso é mais sutil, é uma forma de poder mais indireta, mas ela é uma forma de poder. Qual que é o ponto aqui? Às vezes eu estou consciente ou não que eu tenho, que isso está me influenciando, mas não importa se eu estou consciente ou não. Às vezes eu estou, às vezes eu não estou. O que importa é que eu aceito essa regra como legítima. Ela tem um efeito sobre mim. Imagina uma mulher que quer se divorciar do marido, tal, não sabe bem as leis, os seus direitos. Aí o marido fala, não, é por aqui, é desse jeito. E ela, tá bom, ela aceita aquilo como legítimo, como correto. Mas aquilo está influenciando ela. É mais sutil e mais suave do que eu dar uma ordem de comando. Mas é uma forma de poder. Bom, aí nos anos 70, o Lux, Stephen Lux, um cientista político, ele virou e falou assim, legal, vocês estão certos, você tem a primeira faceta, você tem a segunda faceta, e aí, mas existe uma terceira faceta. E se eu estabelecer o que você gosta, ou o que você quer, porque você gosta de mim? E aí, ele falou, esse é um jeito de eu conseguir o que eu quero. E esse é o que nós conhecemos por soft power, que é a capacidade de fazer o outro gostar de mim. Isso é um tipo de poder. Olha que curioso, né? Imagina um jovem, adolescente, vai sair com a menina a primeira vez e ele veste a camiseta da moda. Por que ele vestiu aquela camiseta? Porque ele gosta da camiseta, uma campanha de marketing, publicitária, fez ele se atrair por aquela marca, por aquele modelo de camiseta, e ele usa aquilo. Isso é soft power. Isso é o poder de atração. Claro que ele pode ficar um pouco mais nebuloso, né? Vocês já ouviram falar da síndrome de Estocolmo, que a pessoa gosta, se apaixona pelo sequestrador. Será que isso é soft power, é poder de atração? Você está numa situação meio complexa ali. No mínimo você está em cativeiro, tem uma pessoa te ameaçando e você começa a gostar dela. Será que isso é realmente você está usando o poder de atração? Talvez não. A gente pode fazer a mesma pergunta para uma mulher que vive no Afeganistão e usa a burca. Ela usa a burca porque ela gosta? A religião foi lá e fez ela amar aquilo? É um soft power? É um poder de atração? Fica ainda mais complicado se a gente fizer essa pergunta. E a muçulmana na França que usa a burca? Ela usa porque ela gosta? E você não vai poder dizer para mim, não, ela não usa, ela não tem opção. Na França ela tem, né? E às vezes fica meio dúbio para entender de onde vem esse poder, de onde vem essa atração. Bom, vamos imaginar o hard power. O hard power, então, a gente tem o soft, que é a terceira faceta, e que é o hard. Primeira e a segunda, dependendo como eu uso ela. Hard power é força. Agora, vamos pensar nisso. Eu tenho força. Eu consigo usar a força para produzir alguma outra coisa que não seja coerção? Será que dá para eu usar força para produzir atração? Dá. Se eu sou forte, você gosta de mim, porque eu posso te proteger. Percebe como a gente começa a usar ferramentas que são associadas com coisas hard para produzir soft? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Uma força militar, ela quer proteger. O que você precisa? Você precisa desenvolver algumas qualidades especiais para ser visto como um protetor. A primeira delas é capacidade. Como é que eu vou proteger alguém se eu sou fraco? Eu já não vou conseguir entregar aquela ideia. E a segunda coisa, eu tenho que confiar, né? Como é que eu vou delegar a proteção da minha vida para o outro se eu não confio na pessoa? Então, se você quer usar, e aí é um pouco mais prático, estamos falando de coisas práticas, você quer usar uma ferramenta de hard power, que é força, para produzir atração, você precisa desenvolver capacidade e confiança. Imagina que você quer usar para assistir, cuidar de alguém. Você precisa de duas coisas: competência e benevolência. Você precisa ser visto como alguém bondoso e alguém competente. Então, essas são duas dessas maneiras. Bom, vamos entrar um pouco no soft power. E aí, a primeira pergunta que eu faço é que eu vou falar um pouco de soft power numa escala maior, de estado, de país, para depois a gente descer para uma parte mais pessoal. Soft power, ele é poder cultural?
Pode ser, depende. Ele produz o efeito que eu quero? Qual que é o efeito que eu quero? Que você goste de mim. Quando eles encontraram o Bin Laden, encontraram um monte de vídeos dele ali e tinha um monte de filme dele tomando Coca-Cola. Não existe talvez símbolo maior que represente a cultura americana do que a Coca-Cola. Só que ele odeia os Estados Unidos, mas ele consome a cultura americana, ele consome Coca-Cola. Aí você fala, pô, mas então não adianta nada, ele não conseguiu produzir soft power. Não, porque conseguir gerar atração é conseguir mudar o comportamento da pessoa. Não importa que ela goste de você, não adianta ela gostar de você se você não consegue fazer que ela faça o que você quer, no fim das contas. Faz sentido isso? O que importa é que eu consiga fazer que o meu poder de atração faça que você atinja o objetivo que eu escolhi. Segunda pergunta aqui, a força econômica é soft power? O poder econômico é soft power? O poder de atração? Vamos usar um exemplo da União Europeia e da Turquia. Se a Turquia disser, eu quero me juntar à União Europeia porque eu quero ter acesso aos mercados comuns europeus, isso não é soft, isso é hard. Ela quer ganhar dinheiro. Dinheiro é hard power, se for usado dessa maneira. Agora, se a Turquia virar e falar assim, nossa, que admiração por essa civilização europeia, que abundância e prosperidade, eu quero me juntar a eles. Aí sim, aí é soft power. Esse talvez é uma das perguntas mais interessantes. O soft power, ele é mais humano que o hard power? E a tendência de todo mundo é dizer que sim. Eu posso colocar uma arma na sua cabeça, falar, me dá seu celular, sua bolsa, sua carteira, e ir embora. Eu disse explicitamente o que eu quero, eu fui pontual e objetivo, peguei uma coisa de uma forma explícita e saí. Ou eu posso fazer você se apaixonar por mim, assinar uma procuração e eu não parar de tirar o que eu quero de você. Eu posso torcer seu braço ou torcer seu coração. Qual que é mais humano? Um é objetivo, direto e transparente e explícito. O outro é obscuro, mascarado, eu não sei que ele está vindo. Soft power é um tipo de poder. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Todos os grandes ditadores da história, Hitler, Mao, Stalin, todos eles não usaram só o hard power, eles usaram muito soft power e conquistaram massas, conquistaram pessoas, porque é necessário, você precisa conseguir fazer isso. O hard power pode ser mensurado e o soft não? Não, o hard power se mensura, mas o soft também. Como? Pesquisa de opinião. Quantas pessoas gostam de você? Faz essa pergunta. Vamos saber se você tem poder de atração ou não, se ele funciona ou não. É difícil de usar? É mais difícil. O soft power é mais difícil porque tem fatores que não dependem de você, são contextos que você está inserido, você tem que mexer, tocar na pessoa, levar ela, ele pode ser lento e vagaroso. Ele é relevante, né, contra a ameaça terrorista. Por que ameaça terrorista? Alguma coisa bem radical e forte, violenta. Existe eu chegar no Bin Laden e falar, Bin Laden, vem aqui, vamos conversar. Vai funcionar? Não. Tem horas que o soft power ele não funciona, ele é limitado. Agora, todos os jovens que abandonam suas vidas e famílias ao redor do mundo para se juntar ao Estado Islâmico, aí sim, eu consigo persuadi-los, atraí-los para outro lugar. E aí funciona. Então, isso é um pouco do soft power. Fazer um resumo aqui para vocês, ó. A gente vai do hard para o soft, em níveis, né? E aí a gente tem recursos, lembra? Isso daqui é um tipo de poder, mas os recursos associados a isso é força física, é tamanho, é território, é funcionário, o que vocês quiserem, tudo se encaixa aqui. Coisas bem quantificáveis e tangíveis. E do outro lado eu tenho os recursos de poder, se a gente falar na esfera pessoal, pode ser carisma, capacidade de persuasão, sedução, vou colocar tudo aqui. Eu posso usar essas ferramentas de poder daqui para produzir atração? Posso. O exemplo que eu dei para vocês, eu sou forte e aí o outro vai gostar de mim porque eu vou protegê-lo. E eu posso usar as que estão aqui para produzir força, coerção? Posso. Estado Islâmico.
Ele vai lá e seduz as pessoas para elas se tornarem suicidas, assassinos. Então, percebe como está começando a ficar mais complexo o leque, né? A gente tem um monte de ferramentas de poder e a gente pode usar essas mesmas ferramentas para ir para cá ou para ir para lá. São dois lados diferentes da história. Vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagina uma situação numa escola e aí você quer proibir as pessoas, você quer que elas parem de fumar, os alunos parem de fumar. Tem 6 jeitos de você fazer isso. Primeira faceta, segunda, terceira, no hard e no soft. Primeira faceta do hard. Você quer que os alunos parem de fumar, o que você faz? Quem fumar, expulso da escola. Hard. Primeira faceta do soft. Nós vamos tentar persuadir os alunos a não fumar. Segunda faceta, eu não estou focando nas pessoas, eu estou focando na estrutura do ambiente que eu estou. E aí o que é? Eu quero que elas parem de fumar. Eu viro e proíbo a venda de cigarro ao redor e dentro da escola. Soft da segunda faceta. Eu viro e falo assim, faço aquelas campanhas de saúde pública, que você mostra os efeitos do cigarro e tal. Está na segunda faceta aqui. E a terceira, no hard, é quase que a síndrome de Estocolmo ali. Eu condeno a pessoa ao ostracismo, é um bullying. Todo mundo na escola faz bullying ou condena, rejeita aqueles alunos que fumam. E, por último, soft do soft, da terceira faceta, eu virar e falar assim, olha, vamos fazer uma reunião como essa, e aí todo mundo levanta, conta a sua história, um modelo meio Alcoólicos Anônimos, e comprometo a parar, e o outro conta, e todo mundo se solidariza. É uma persuasão bem suave, onde todos estão colaborando e participando. O que eu quero mostrar isso para vocês? Que existem muitas maneiras da gente conseguir o que quer, com diferenças sutis, elas são importantes. Falando do soft power ainda, por que o soft power é importante no mundo de hoje? Primeira das razões é que a gente vive na era da informação. E na era da informação é a era da comunicação. Tem muita gente falando sem parar. Como é que o que eu vou falar vai ser ouvido e vai fazer diferença? Eu preciso falar bem. Como é que é falar bem do ponto de vista do soft power ou da arte da sedução? Eu tenho que saber contar uma boa história, por exemplo. A minha narrativa tem que ser melhor que a dos outros. Tanto que storytelling é uma das peças do meu entendimento, do meu curso da arte da sedução. Saber contar uma boa história é absolutamente necessário na era da informação. Ganha a guerra quem tem a melhor história. Bom, falando demais por aí. Padronização. Quando a gente olha para um telefone da Apple e da Samsung, o que nós temos? Eles não são totalmente diferentes, são? Não. São basicamente as mesmas funções. Os dois exercem as mesmas funções. O que muda? A Apple é o quê? Uma marca. Forte, uma história. As pessoas são meio apóstolas da Apple, entendeu? A diferença não está no produto. A gente vive numa era de comodização. Quem tiver a melhor história, a melhor marca, vai se sair melhor. Network. A gente vive numa era de network. E aí é o seguinte, se eu sou um hub no network, eu vou me sair melhor. Os franceses, as colônias francesas, elas não se comunicavam entre elas. Elas tinham que ir para Paris para falar. E hoje, para ser um hub, eu tenho que conseguir conversar com as pessoas, eu tenho que conseguir seduzi-las, eu tenho que contar boas histórias. Nós temos uma diversidade de objetivos no mundo hoje. Antes a gente só queria invadir, conquistar e acabou. Agora não. Agora a gente quer desenvolver democracias. Você não põe uma arma na cabeça das pessoas, você precisa motivar, engajar elas, mobilizar, fazer elas gostarem das coisas para alcançar aquele resultado. Então, esses são os motivos por que isso está mais relevante. A gente precisa ser cauteloso, pessoal,
com a ideia do uso do soft power, porque tem alguns obstáculos estruturais. Vou dar uma história para vocês do Grameen Bank. Não sei se vocês já ouviram falar, do Muhammad Yunus. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele inventou o maior programa de microcrédito do mundo. O livro dele chama O Banco dos Pobres, é um livro muito legal. Sugiro para quem não lê, quem não leu, leia. O que ele fala? Ele quer emprestar dinheiro, microcrédito, poucos empréstimos baixos para pessoas muito pobres. E ele escolhe as mulheres para emprestar esse dinheiro. Só que ele mora em Bangladesh. Como é que um país muçulmano, um homem, fala com uma mulher para convencê-la, para atraí-la, para usar o soft power? Não fala. E aí ele descreve, no começo do livro, que ele arruma uma estagiária, mulher, e aí ela vai com ele, e ela fica lá convencendo, só que não funciona. Aí um dia está uma tempestade chovendo ali, e ele está do lado de fora, até que elas convidam ele para entrar dentro da casa, ele entra e ele fica ali num bioma, separado por um bioma, do outro lado do quarto, e ele fica gritando, falando, convencendo elas do lado de lá. Esse é um problema estrutural. Então vocês vão me perguntar, mas se o soft power é tão bom e tão poderoso, por que a gente não convence todo mundo em São Paulo a só andar de bicicleta? Porque tem questões estruturais, as ruas, as leis, os incentivos, a indústria automobilística, a nossa cultura. Tem coisas que o soft power não vai romper. Ele não é uma panacéia, mas a gente tem que entender que tem esses obstáculos e esses problemas, Eu quero passar, terminei aqui de falar de poder, eu quero passar para uma outra parte do que eu quero comentar hoje, que é um outro pedaço do soft power, e é sobre a sedução, que esse é o título da palestra, do curso. E sedução ela tem a ver com algo romântico, E a história da sedução ela nasce com as mulheres. As mulheres inventam a sedução, porque naquele momento da história a mulher era mais fraca fisicamente e o homem abusava, fazia o que ele queria com ela. As mulheres perceberam e descobriram e inventaram essa arte. Como? Eles perceberam que o homem tinha uma fraqueza, desejo sexual. Só que, se ela entregasse, depois ele perdia o interesse. Ou ele conseguia a força. Então ela começou a envolver o homem numa história de desejo e de vontade e trouxe ele para dentro desse mundo. Os homens, e esse é o primeiro paradigma, o momento, o primeiro tipo de sedução que existe no mundo, depois de um tempo, isso daqui muda de figura. Por quê? Aparecem, os homens começam a aprender com as mulheres. E aí eles já não podem mais conseguir a força e tal. E aí eles começam a analisar as mulheres e descobrem uma fraqueza nelas, que é o romantismo. E aí eles começam a usar isso para conquistá-las. Então você tem dois momentos da sedução na história. Óbvio que a gente chega ao século XIX, a sedução transcende essas visões de gênero. E aí a sedução começa a ser usada em grande escala. Sedução mesmo, em outras áreas da vida. Na política, por exemplo. Napoleão e vários outros líderes começam a usar a sedução sem ser a sedução masculina do romantismo, a sedução feminina, brincando com o desejo sexual, nada disso, mas só a pura sedução. Por que a sedução é importante falar da sedução? Porque a sedução trata de um aspecto nosso psicológico, íntimo, e não dá para você seduzir e conquistar alguém no poder de atração se você não conhece bem a outra pessoa, se você não entende a psique dela, se você não entende as necessidades, os anseios, os desejos. A sedução ela entra e mergulha nisso. E o que eu quero deixar aqui, vou entrar um pouquinho, falar um pouquinho, é sobre um tipo de visão dessa sedução, que são arquétipos sedutores e arquétipos das vítimas. Os arquétipos é a ideia do Jung, ele fala que existem modelos e padrões de comportamento em todos os lugares do mundo, em todos os momentos da história. Então ele fala do arquétipo da mãe, fala do arquétipo do herói. Toda cultura, em qualquer momento da história, existiram ideias de herói, existiram a ideia da mãe. E o que eu estou trazendo aqui é um pouco da ideia do arquétipo, só que para a sedução. Ou seja,
Tem pessoas que elas se comportam sempre do mesmo jeito para seduzir outras. E elas são padronizadas naquilo ali. É o estilo delas de seduzir. Por que é interessante a gente falar dos arquétipos de sedutores? Porque isso é uma forma de autoconhecimento. Você vai entender quem você é e você vai começar a perceber coisas sobre as outras pessoas que você não tinha prestado atenção. E sedução, ou soft power, é sobre o outro, gente. Só que não dá para eu entender o outro se eu não me entender. Falar de um dos arquétipos, eu vou contar uma história famosa, né? Uma lenda da Odisseia de Homero, um dos poemas gregos mais conhecidos. E aí o Odisseu, ele está navegando e ele se depara com aquelas criaturas famosas, sereias. E as sereias são criaturas que encantam as pessoas, que elas cantam, elas têm essa voz, e aquele cantar, o canto delas hipnotiza o homem, e os marinheiros pulam no mar atrás dela, todos morrem e tal. E o Odisseu, ele decide se amarrar no mastro, fala, não, eu quero ouvir esse canto e não quero morrer. E aí ele coloca cera no ouvido de todos os seus marinheiros, e fica lá, e ele quer ouvir o canto, mas não quer morrer, não quer ser seduzido. O que é uma contradição, né? Porque a força daquilo ali é ser seduzido, e ele não aceita, ele não deixa isso acontecer. Mas o que tem por trás dessa história? Porque a sereia é um dos arquétipos de sedução. É um dos arquétipos sedutores, é um arquétipo feminino. Você tem a questão do risco e do perigo muito forte. Todos eles são hipnotizados. Existiram múltiplas sereias ao longo da história. Marilyn Monroe, Helena de Troia, Cleópatra. Fala um pouco da Cleópatra e aí depois a gente volta para as características da sereia. Cleópatra. O Júlio César fica meio, né? Nossa, nada tinha preparado ele antes para Cleópatra, apesar dele ser um político general, uma pessoa de destaque forte. Quando ele vê a Cleópatra, ela transporta ele da realidade que ele está acostumado, da guerra e da política, para uma realidade de luxúria, de encantamento. Leva ele para conhecer o Nilo, leva ele para orgias e faz coisas assim. E aquilo tira ele totalmente de si. E ele fica completamente apaixonado por ela durante todo o tempo, até que ele é assassinado. E aí assume o triunvirato. E o Marco Antônio, que é um dos próximos líderes ali romanos, ele vai também para o Egito. Quando ele chega lá, Cleópatra aparece para ele de novo. Só que dessa vez ela vem num barco, vestida de Deus Afrodite na proa, e todos abanando, uma música etérea, e ela seduzindo. Marco Antônio fica maluco por ela, né? Fica o tempo inteiro lutando, querendo conquistar, possuir ela, e fica totalmente preso. Os romanos ficam loucos, a sociedade romana, falam que aquela prostituta egípcia roubou mais um dos nossos homens, vamos arrumar uma esposa para ele. E aí trazem a Otávia, não adianta, ele abandona tudo e ainda volta e fica lá com ela. Esse é um personagem de sedução feminino, ele existe. Quais são as características da sereia? A sereia mexe com o homem nas emoções mais básicas dele, mais primordiais. São as coisas mais ligadas ao desejo, ao encantamento, a essa luxúria. A sereia é uma mulher espetáculo. Cleópatra era uma mulher espetáculo e todas essas outras. Ela está em constante mudança, sempre num teatro, num palco, fazendo um show. Isso vai hipnotizando o homem, né? O homem é uma novidade, todo dia uma novidade. Ela não tem uma beleza física, ela não é necessariamente uma mulher bonita fisicamente. Ela é alguém que tem um charme, uma sensualidade explorada numa potência maior. Ela tem uma pose, isso é uma característica da sereia muito forte. E o andar, a voz dela é parecida, né? Uma voz o som de uma criança ouvindo a voz da mãe. Você não entende o que ela está falando, mas você o tom de voz. Então ela sempre fala com aquela voz que de quem acabou de acordar. Essa é a sereia. Cheia de adornos, nada em exagero, mas ela tem muitos acessórios. Tal. Isso é um perfil de um arquétipo de sedução. Tenho certeza que a partir de hoje vocês vão começar a olhar para o ambiente de trabalho de vocês ou da família e vão falar,
Sereia, né? Entendi, sabia. E ela é comum na história. Óbvio que todos esses arquétipos, eu só vou falar de dois aqui, porque a gente tem pouco tempo, talvez nem dê para falar de dois, eu vou falar de um, que eu quero falar de outras coisas. Tem um efeito colateral da sereia. E um deles é o estigma da vulgaridade. Por quê? É uma mulher que ela está explorando sempre um apelo. É um apelo que ela tem, né? Ela fica exaltando. Isso cansa, pode se tornar irritante, uma coisa que incomoda, uma pessoa repetitiva e desgastante. Ela não é bonita fisicamente, mas, com o passar do tempo, fica difícil vender esse perfil. A idade ela tem que se transformar. Essa transição para a sereia é muito complicada. Ela continuar mantendo esse poder, essa capacidade de atração. Ela gera muita inveja também. Em quem? Nas outras mulheres, obviamente. Então, esses são os riscos da sereia. Vou falar só sobre um equivalente masculino breve, assim, só para vocês terem uma ideia. A maioria dos arquétipos, e são 8 arquétipos da sedução, eles não têm gênero, a não ser esses dois, a sereia, que é feminina, e o libertino, que é quase que a versão sereia masculina. Quem é o libertino? O libertino é de um jeito simples, ele é um cafajeste, ele é um conquistador. Na história, você teve 2 Dom Juans. O primeiro Dom Juan, ele era um libertino. Aí as mulheres começam a se interessar tanto pela história, e aí ele muda de figura, ele vira um romântico. O libertino não é um romântico, ele é um conquistador. E para ele não tem limites. E o que ele instiga na mulher? Tirar ela do papel de repressão na sociedade e oferecer tudo, as coisas mais absurdas. Então ele só fala de transgressão, ele só fala de coisas extremas. Isso é extremamente atraente. Primeiro porque tem um perigo, depois porque é libertador, ele é infiel. A palavra original é Reichel, que é aquele que coleta os carvões do inferno. Então ele é uma figura obscura, misteriosa, uma figura descarada, fala coisas de um jeito descarado, e ele é sedutor. E ao longo da história, em todas as sociedades, em todos os momentos, essa figura existe, continua existindo, e ela produz atração nas pessoas, nas mulheres. O approach dele é sempre assim: não, mas esquece o seu passado, os seus traumas, mas o futuro não aconteceu ainda, vamos viver no presente, o presente que importa. E ele conquista desse jeito. Não tem obstáculo. Uma das coisas curiosas desse personagem no mundo é que as mulheres se aproximam dele e elas acham que elas vão fazer alguma coisa com ele. Reformar. Ele vai deixar de ser quem ele é e ele vai entrar na linha. Outra coisa curiosa é que ele não está preocupado com essa reputação. Ao contrário, essa reputação dele é que faz ele continuar atraindo as outras pessoas. A mulher vai falar: pô, mas ele já saiu com 1000 outras mulheres. Não importa, eu não vou ser a 1001. O que tem de errado comigo? Então, esse é um pouco do libertino. E o libertino existe na política. Na Itália, o primeiro deles era o Gabriele D'Annunzio, uma figura, um escritor conhecido, tal, frequentando altas rodas. Aí depois da guerra, condecorado e tal, ele decide começar a fazer discursos e faz uma marcha para a cidade de Fiume. E as pessoas vão com ele toma conta da cidade. E a cidade começa a se comportar como ele, vira um grande bordel. E isso existe até há pouco tempo atrás. O senhor Berlusconi é o quê? Ele é um libertino clássico italiano, com todo o padrão de comportamento do libertino. E ficou no poder muito tempo e é uma figura conhecida. Bom, quais são os riscos do libertino? Ele provoca o incômodo dos homens, né? E ele provoca o incômodo das rejeitadas. Elas se revoltam com ele. É muito difícil ser um libertino nesse nível aqui, nos dias atuais, né? Aristocratas, você vai criando muitos inimigos. Também tem os seus riscos. Bom, eu não sei como eu estou de tempo, Gustavo.
Posso ir? Eu falei dos arquétipos dos sedutores, mas existem os arquétipos das vítimas. E aí são mais de 20 arquétipos, eu vou falar só de um, só para vocês terem uma noção. Por que a vítima é importante? Porque eu tenho que saber quem eu quero seduzir. Cada pessoa é de um jeito. E eu tenho que usar uma coisa que a pessoa gosta. Não adianta eu dar para ela o que eu gosto, eu tenho que dar para ela o que ela gosta. E isso é sedução, isso é soft power. A pessoa só vai se atrair por mim se eu der para ela o que ela gosta. E eu tenho que saber o que ela gosta. E para isso eu tenho que identificar quem é a minha vítima. Porque, entre aspas, porque isso é parte do aspecto lúdico do curso, chamar de vítima. Porque às vezes você não é bem uma vítima. A vítima, ela é a conquistadora. Ou o conquistador, o sedutor, decidiu escolher aquela vítima porque ele já foi seduzido em primeiro lugar pela vítima. Como que você descobre quem é a sua vítima? Existem basicamente 2 jeitos de você atrair as pessoas. 1, você dá para elas o que falta. 2, você é igual a ela. Você complementa ela. Vocês são... Complementa não. Você gosta das mesmas coisas. Vocês são a mesma pessoa. Você se atrai por aquilo que é igual a você, ou você se atrai por aquilo que te dá o que você não tem? Nesse aspecto psicológico, dessa sedução, desse lado romântico, ou dessa coisa afetiva, eu só vou falar da sedução baseada no dar aquilo que eu não tenho. Quando eu falar de carisma daqui a pouco, ou de persuasão, os elementos que conduzem essas 2 outras formas de seduzir ou de atrair são similaridades. Aqui é o de similar, o que falta. Então eu olho para a minha vítima, está faltando alguma coisa, então é essa que eu vou seduzir. Uma dos arquétipos de vítimas, puritano. E aí o puritano não é uma pessoa puritana sexualmente. Ela é uma pessoa puritana em relação à vida. Ela julga a sociedade, ela julga as pessoas, ela é muito moralista, ela é contida, ela está dentro de padrões, ela se veste de um certo jeito, ela acredita em certos comportamentos. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, só estou descrevendo como que funciona o padrão dela. Só que por que ela é assim? No fundo ela é assim porque ela tem medo de se libertar. Ela tem medo de gostar desse outro lado. Então ela está ali reprimida. E ela tem uma curiosidade absurda pela transgressão, pelo proibido. Quem é que seduz esse tipo de vítima? Libertino. Esse não é o único arquétipo de vítima, tem vários arquétipos de vítimas. O ponto é que se você é um libertino e tentar seduzir alguém que é igual a você, não vai dar certo. Porque o encaixe é olhar para o que está faltando no outro. Enfim, se uma pessoa com essas características começa a te atacar, pode ter certeza que você está tendo um efeito positivo sobre ela. Porque ela está de uma certa forma incomodada com o seu jeito de ser. Então, isso daqui é um pouco do lado da sedução, que eu acho que tem que ser falado. Eu quero mudar agora e falar de sedução ou de atração em massa. Isso daqui é o lado psicológico e individual, que é muito importante, porque abre o nosso olhar para começar a prestar atenção em padrão de comportamento do indivíduo. Mas para seduzir em grande escala, você precisa de outras ferramentas coletivas. E aí uma delas é o carisma. Eu estou finalizei, estou na revisão, estou escrevendo um livro sobre carisma. E uma das crenças que nós temos é que o carisma é um dom. O carisma não é um dom. Por quê? Porque você não nasce carismático. Nós costumamos ver as pessoas carismáticas, que são consideradas muito carismáticas, no auge do carisma delas. Você olha para o Steve Jobs, as primeiras apresentações dele eram horríveis, desengonçado, sem saber o que fazer. Carisma é um processo de aperfeiçoamento, ou seja, dá para ser ensinado, aprendido e aperfeiçoado. Não é um dom. Uma pessoa carismática, ela não é carismática 24 horas por dia. Ela sabe muito bem desligar aquilo e não ser carismática. Se ela consegue fazer isso, isso não é a essência dela. Porque ninguém tem uma essência, nós temos múltiplas facetas de personalidade. E é isso que
acontece aqui. Um jeito da gente pensar ou entender o que é o carisma. Aquele dia que você acorda, se sente totalmente confiante. Hoje eu vou conquistar tudo. Essa maneira como você está se apresentando naquele momento, você está muito mais acessando o seu lado carismático do que qualquer outra coisa. Basicamente dá para a gente dizer que o carisma ele envolve você desenvolver 3 coisas. Calor humano, presença e poder. Que presença? Eu estou aqui falando com vocês. Se eu estiver na frente de vocês e você não estiver prestando atenção no que eu estou falando, você acha que eu vou conseguir capturar isso? Vou. Eu posso não entender na hora, mas as suas microexpressões faciais vão ser lidas por mim. E aí, eu vou sair de lá com uma impressão, essa pessoa estranha, é esquisita, não é legal. Posso não concluir e digerir, mas nós temos uma capacidade de ler 17 milissegundos de expressões faciais do outro. A nossa consciência não processa isso, mas eu vou sair com uma percepção. Ainda mais na era de hoje da distração, que ninguém está prestando atenção em ninguém, se você der um pouquinho de presença para o outro, faz toda a diferença. Poder e calor humano. Para falar desses dois eu vou contar uma historinha. Imagina que fui numa festa, e eu chego na festa, na porta, e aí toca a campainha, abre a porta, menina, colhida, tal, abre a porta assim, só põe a cabecinha para fora, um pé meio em cima do outro. Boa noite. Falo, não, eu vim na festa. Ah, pode entrar. Você entra e tal, fica até sem graça. Essa é a Sandy que abriu a porta. Quando você entra, você vai andando assim, quando você entra na festa tal, você vê uma roda, aí você vê um cara ali, todo bem vestido, tal, olhando assim, para todo mundo, de terno, aí ele já, oi, já vem na sua direção, vem, te aperta a mão, te cumprimenta, boa noite, eu sou o fulano de tal, sou o Dirceu, aí já te larga, porque ele já vê outra pessoa e já vai cumprimentar outra pessoa, sou o Dirceu. Aí eu continuo andando na festa, chego lá, no bar, paro ali, aí eu percebo que tem uma pessoa do meu lado, meio estranha assim, sabe? Roendo a unha, mexendo no celular. Aí olha pra mim e fala, oi, e volta e tal. Seu Enzo, não é agradável estar do lado dele. E aí eu olho para uma roda, tem uma mulher ali no meio de uma roda, e aí ela fala, todo mundo escuta ela toca no braço do outro, volta, ela está no centro das atenções nessa roda. Essa é a Ivete. Eu posso colocar essas 4 pessoas com certas características, né? A Sandy, ela é amigável, mas ela se torna arisca, de tão contida, de tão tímida que ela é. O Dirceu, né? Durão, o Enzo é um esquisito, e a Ivete confiante, sorrindo, fala, tal. Se eu colocar eles um gráfico aqui, que vai de calor humano para força. Quem está aqui com bastante calor humano e força, ou poder, projeta calor humano e poder? A Ivete. Quem está aqui? O Enzo. O Enzo não projeta nem poder nem calor humano. E a Sandy, ela só projeta calor humano, ela não tem nenhum poder. E o Dirceu? Nenhum calor humano, só poder. Eu posso colocar qualquer pessoa dentro desse espectro. Onde eu colocaria o Darth Vader? Onde eu colocaria a Oprah? Ela tem poder, ela projeta poder e projeta calor humano. Não projeta os dois? Claro. Mas você conhece um monte de gente que só projeta calor humano. Qual o problema de eu só projetar calor humano? Pô, legal, você é bonzinho, mas você é fraco. Você não pode me ajudar. Sua bondade não faz diferença na minha vida. Agora, se você é poderoso, mas você não tem calor humano, você tem poder, legal, mas você não está nem aí para mim. E aí a gente vai tirar certas conclusões. Aqui você vai admirar, aqui você vai ter ou inveja ou medo do Durão. Ele você vai desprezar,
não tem calor humano, não tem poder, não tem nada essa pessoa. E que você vai vender uma pena, eu tenho vontade de ter um abraço, né, na Sandy. Você fica se sentindo mal, ali, constrangido. Então, carisma é basicamente isso, enfim, é muito mais complexo. Eu falo no meu livro de 3 inteligências a serem desenvolvidas para desenvolver a inteligência carismática, que é a inteligência emocional, lida com você com você. Você precisa se entender para ser carismático. Você precisa estar bem com você. Então você precisa de inteligência emocional. Você precisa controlar seus medos, suas inseguranças, seus anseios, seus momentos específicos. Você precisa de inteligência social, que é o quê? Eu preciso ler o outro. Cada pessoa, ela precisa de uma coisa. Eu tenho que saber dar para ela o que ela está precisando naquele momento. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é a inteligência contextual / cultural. Eu estou num velório, é diferente de eu estar no meio de um assalto. São posturas de comportamento diferentes. Eu estou falando com uma pessoa de uma cultura, eu tenho que me comportar de um jeito, em vez de outra cultura. Quando eu desenvolvo essas 3 inteligências, eu alcanço o nível da inteligência carismática. Por exemplo, Silvio Santos. Silvio Santos tem inteligência emocional? Muito. Silvio Santos tem inteligência social? Quando ele está interagindo com o outro? Muito. Silvio Santos tem inteligência contextual? Opa, ele não se criou uma figura para ele, que ele preenche um papel dentro da nossa sociedade? Ou dentro do nosso imaginário coletivo, cultural brasileiro? Preenche. Agora a gente olha, por exemplo, o Luciano Huck. Ele não tem o mesmo brilho que o Silvio Santos. Ele conseguiu criar uma persona, um personagem, que é uma inteligência contextual, de entender que no Brasil nós precisamos daquele pai, daquele salvador, daquela pessoa. Isso é uma inteligência contextual. É um carisma em um certo nível. Ter um carisma nos 3 níveis é mais difícil, mas às vezes você pode ter em um. Você já ser visto de alguma forma como carismático. Não dá para dizer que a pessoa é carismática ou não é. E tem algumas confusões que se faz com frequência. Pegar pessoas famosas na atividade delas e falar que ele é carismático. Não, ele é famoso, cuidado. Neymar, ele é famoso, é um atleta, sei lá. Carismático é outra história. Então, isso é comum. Bom, deixa eu avançar, e aí eu quero falar da persuasão, porque ela é uma das outras ferramentas. E aí, quando a gente fala de psicologia da persuasão, é você fazer o outro fazer o que você quer, porque você conseguiu ativar um gatilho de resposta automática para outra pessoa. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de alguma ferramenta que a gente pode usar na persuasão, que é muito usada, que é o princípio do contraste. Eles fizeram umas pesquisas em faculdades para os homens darem notas para as colegas alunas. E aí eles deram umas certas notas. Aí eles fizeram o mesmo experimento com um outro grupo, só que eles fizeram eles assistirem as Panteras primeiro. O que aconteceu com as notas depois? Caiu. Por quê? O contraste. Você põe o contraste para comparar e eu vou seguir uma outra tendência, vou ser persuadido por um outro lado. Isso é uma coisa conhecida na psicofísica. Se eu tenho um balde de água quente, um balde de água gelada, a minha mão esquerda no balde de água quente, a direita na gelada, aí do meio a água, temperatura ambiente. Quando eu tiro a mão de água gelada e ponho no meio, essa água vai parecer o que para mim? Quente. E aquela de lá, fria. E ela não é, a temperatura morna. Esse é o princípio do contraste agindo sobre nós. Isso é muito usado em vendas. Todos nós já fomos vítimas ou aplicamos isso sem ter consciência de como que a gente usa isso sistematicamente. Por exemplo, corretores de imóveis. O que ele faz? Ele te leva para ver, primeiro, um monte de coisa ruim, feia, aí vai melhorando. Aí aqui, quando você vê a última, que ela é ok, ela não é excepcional, mas comparado com tudo que você viu, você fala, nossa, isso aqui é lindo, eu quero esse. Isso é uma técnica de persuasão.
Quando você vai numa loja, o vendedor te oferece primeiro o quê? A roupa mais barata ou a mais cara? A mais cara, por quê? A comissão dele é maior. A comparação depois baixou. Opa, se eu não oferecer a mais barata, eu dificultei a minha venda de qualquer outra coisa. Eu não vou mais vender, porque eu vou comparar o mais barato com o mais caro e já era. Isso é comum, isso é uma técnica. Vai comprar o carro, compra o carro, aí depois vem os acessórios. Tá não, mas 500 mil reais, já gasta 50 mil, tá bom. Isso é persuasão. Isso é o uso disso. Olha essa história que interessante, né? Carta da filha aos pais. Queridos pais, desde que vim para a faculdade, tenho sido relapsa e lamento pelo descaso de não ter escrito antes. Vou contar as novidades agora, mas antes que vocês continuem a ler, por favor, sentem-se. Vocês não devem continuar lendo a menos que estejam sentados, está bem? Estou bem agora. O traumatismo craniano e a contusão que sofri ao pular da janela de meu dormitório durante o incêndio já estão quase curados. Fiquei apenas 2 semanas no hospital e agora estou enxergando quase que normalmente. Só tenho aquelas dores de cabeça horríveis uma vez por dia. Felizmente, o incêndio no dormitório e o meu salto foram vistos por um frentista de um posto de gasolina ali perto. E foi ele quem chamou os bombeiros e a ambulância. Ele também me visitou no hospital. E como eu não tinha onde morar devido ao incêndio, ele teve a bondade de me convidar para dividir o seu apartamento. Na verdade, trata-se de um quarto no porão, mas é jeitoso. Ele é um ótimo rapaz e nós nos apaixonamos loucamente. Estamos planejando casar. Ainda não escolhemos a data exata, mas será antes que a minha gravidez comece a aparecer. Sim, mãe e pai, eu estou grávida. Eu sei o quanto vocês queriam ser avós. E sei que vocês receberão bem o bebê e darão o mesmo amor, a mesma devoção e o mesmo carinho que me deram. A razão para o atraso do casamento é que meu namorado está com uma pequena infecção que nos impede de fazer os exames de sangue pré-nupciais que eu peguei dele. Agora que eu já contei as novidades, eu quero dizer que não houve nenhum incêndio no dormitório, eu não tive nenhuma contusão ou traumatismo craniano, não estive no hospital, não estou grávida, não estou noiva, não estou contaminada e não existe namorado algum. Porém, eu tirei 4 em história e 2 em química. Eu bombei. Os pais falam o quê? Tudo bem. A sua bomba mais coisas, pelo amor de Deus, ainda bem que você bombou, é só isso que você tem para me contar. Ela bombou de química e de história, mas ela tirou 10 de psicologia na persuasão. Isso é técnica de persuasão. Isso é uma das ferramentas usadas na psicologia da persuasão. Não dá para eu falar de todas. Talvez, como é que está meu tempo? Aí, ou mais, não, 2 minutos. Vou falar rápido só de um princípio que a gente é muito guiado. Vou contar essa história aqui que ela é melhor. As pessoas fizeram um experimento com pessoas que estavam ali na praia, e aí a pessoa chega, senta na praia e deixa as coisas dela ali. E ela levanta para dar uma volta. O que acontece? Vem um ladrão falso, não um ladrão de verdade, combinado ali no experimento, e pega as coisas das pessoas. De cada 20 vezes que aconteceu isso, 4 pessoas que estavam do lado tentaram impedir o crime. Aí eles fizeram um experimento diferente. A pessoa chega na praia, senta, põe as coisas dela, e ela levanta, e quando ela vai passear, ela vem e fala assim, olha, eu vou dar uma volta, você podia dar uma olhada nas minhas coisas? Para quem está ali do lado. Aí vem o ladrão. O que acontece? Das 20 vezes, 19, as pessoas saem, perseguem o ladrão, atacam o ladrão. Por quê? Só porque elas disseram que elas iriam cuidar das coisas. Esse é o princípio da coerência. Esse é um princípio muito usado na persuasão. Se você conseguir construir coerência com que o outro afirme uma coisa, vai ser muito mais fácil de você persuadir. Não dá para eu contar a história inteira. Eu só quero finalizar, vou pular do storytelling, e eu vou finalizar só com as características do antissedutor. Todos nós temos aspectos antissedutores. Todo dia, em vários momentos do dia.
E a gente precisa ter consciência desses aspectos. A gente precisa ter consciência dessas nossas falhas. O grande locomotiva dessa história talvez seja a mesquinharia. O mesquinho econômico representa um egoísmo, e se a sedução é sobre o outro, você não ser capaz de doar para o outro demonstra que você é altamente antissedutor. Todos nós temos inseguranças e medos. O antissedutor, ele tem isso em níveis exagerados. Você não consegue ficar do lado de uma pessoa muito insegura. Ela não te atrai, ela te incomoda. A Sandy, ali, ela te deixa tímido, ela te deixa incomodado. Isso atrapalha, as pessoas te veem de um jeito ruim. Por que é importante saber quais são as características do antissedutor? Para a gente identificar, ter um autoconhecimento e trabalhar, e falar, pô, será que eu estou sendo assim? Será que eu sou assim? Deixa eu melhorar isso. Quais são elas? Primeira delas, brutalidade. Sedução é um ritual. Tem lento, vagaroso, você vai penetrando na mente do outro. Se você é um bruto, você não tem paciência para o ritual, você não vai ser um bom sedutor, porque esse processo ele é vagaroso, ele é de penetração. As pessoas que são brutas, por elas serem impacientes, elas não aguentam esperar. Se você não aguenta esperar, você não aguenta o outro. Você não aguenta entender o tempo do outro, você não está preparado para seduzir ninguém. Outro aspecto, sufocante. Aquelas pessoas que você conhece e aí 2 dias depois elas te amam loucamente. E te fagocitam, te engolam vivos. Mas isso é sufocante, isso não é real, isso não é sedutor, isso é antissedutor. Uma versão parecida com o sufocante é o capacho. É a pessoa que não só te ama, mas se entrega e fica por baixo de você. Aí tem o moralizador. Sedução é um jogo de poder. E aí, trazendo Maquiavel, o poder é a moral. Se a gente começar a colocar moralidade em todo o processo de atração, eu não estou falando de ética, estou falando de moralidade, né? De coisas que são mais tabus sociais do que comportamentos corretos com o ser humano. O moralizador ele começa a julgar tudo certo e errado, que absurdo. Isso daqui é sobre poder, gente. Se você está fazendo isso, você está sendo antissedutor. O desajeitado. Uma pessoa desajeitada, ela é uma pessoa extremamente insegura. Ela está incomodada com ela e por isso que ela está desajeitada daquele jeito. E você deixa o outro desajeitado. Você deixa o outro se sentindo mal porque você está se sentindo mal. Isso é extremamente antissedutor. Falastrão. Sedução é um jogo de olhares, sutileza, coisas não ditas, comunicação não verbal. Aquele que fala demais, fala alto, conta demais. Antissedutor. Fala coisas que não deve falar. Normalmente quem fala demais fala do quê? Fala de si mesmo. Então, já está aí. O reator. Aquelas discussões normais de casal saturado, né? Você vira e fala uma coisa. O que você quis dizer com isso? Você está querendo dizer que isso é aquilo outro? E aquele negócio vira uma coisa gigante. Você reage de uma forma exagerada, né? E por último, o grosseirão. Delicadeza, sofisticação é sobre conquistar os outros. E não você ser grosseiro, ser mal educado, ser chulo. Enfim, tudo isso é antissedutor. Bom, eu tentei falar aqui em pouco mais de 1 hora, sei lá, alguma coisa que eu falo em 7 aulas, mas eu dei só umas pílulas para, quem sabe, despertar o gosto de vocês aí, em outras oportunidades a gente falar mais sobre isso. Vamos abrir para perguntas então, né, Oscar? Gente. Muito obrigado. Agora que são 7, no início da palestra, quando você falou de 7 aulas, eu achei que era um pouco exagerado, mas... Imagina o quanto que dá para aprofundar em cada uma dessas. Quando é que você encontra tempo para ser candidato a deputado, convidado pela Globo para dar... É por isso que eu fico rouco, não durmo.
não sei, eu faço muitas coisas, mas eu sou comprometido, eu gosto do que eu faço. Eu acho que isso aqui faz você fazer o que você faz com amor. Sei lá, eu gosto eu tenho esse ideal de contribuir, de construir um mundo melhor. Eu acho que isso daqui ajuda as pessoas a se conhecerem, ajuda elas a conhecerem as outras, e a gente constrói uma sociedade melhor. Isso está ligado com política. Política é sobre carisma, é sobre poder. A gente reclama tanto que parte dos nossos políticos que a gente acha que poderiam ser bons não tem carisma. Essa é sempre uma lacuna, né? E é uma ferramenta dentro da política. De uma certa forma, são muitas atividades, mas elas estão todas ligadas. E não sei, eu gosto de trabalhar, eu acho. Muito bem. Tem microfones aqui, eu queria só pedir para a Gali. Aqui tem Se vocês puderem se apresentar e fazer o seu papel de sedutor também, Victor. Isso porque agora você está sendo avaliado como professor. Bom, meu nome é Victor Barros, tá? Sou empreendedor, sou membro da IO. Bom, muito obrigado pelas palavras aí, achei bem instigante no assunto. Agora, quando a gente entrou naquela parte do gráfico ali, assim, foi inevitável pensar em muitos políticos e em algumas figuras que chegaram ao poder. Como que, por exemplo, uma Dilma se encaixaria dentro daquela relação? Como que é essa construção até da sedução através de outras pessoas que acabam de alguma maneira influenciando e construindo aí essas pontes de poder? Essa pergunta é interessante. Eu, óbvio, estudando, escrevendo sobre isso, é frustrante para mim ver que isso é possível, mas uma análise um pouco mais aprofundada fica muito à mostra como que ela conseguiu isso. Existiu uma sedução numa escala muito maior, não da pessoa dela, mas ela era um personagem. O primeiro personagem que foi criado é ela ser a grande mãe. E aí a exploração da ideia do contexto cultural, a tal da inteligência contextual, que o Huck explora, que o Lula explora, que o pai, o salvador, o assistencialista, o que cuida, ela se tornou essa figura feminina. E o Duda Mendonça, a gente sabe que tem um papel fundamental na construção dessa persona. E isso foi massificado com todo o dinheiro e todos os recursos que a gente sabe numa escala muito grande. Então, as características pessoais antissedutoras dela, que são altíssimas, e por isso que ela foi empichada, na verdade é por isso, porque ela não tinha capacidade de articular, de interagir, tanto que o Temer está aí e sobrevive, porque ele consegue fazer isso. Ela é uma pessoa intratável, então você não pode fazer política e ser intratável, porque você não ganha o respeito dos outros, e os outros, eles têm poder sobre você e vão te derrubar, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi derrubada porque a classe política não aguentava mais lidar com ela. Mas você conseguiu criar uma máscara, e essa máscara, esse personagem, foram alimentados com todas as ferramentas que eu comentei, de comunicação, social, digital, né? A ideia do network, da era da informação, qual era a história, era uma grande história contada, e ela ficava ali, aparecia, falava pouco, 2 ou 3 palavras, quando ia falar. Depois lá na frente a gente começou a ouvir aqueles discursos mais... Ela saiu da Oprah pro Vader, né? Pro Vader, exatamente. Mas ela era a Oprah ali falsa, né? Ela era uma Oprah construída, um personagem. E conforme ela tinha que viver o dia a dia, não dava para só botar ela dentro do teatro. E aí começou a aparecer o Vader. E por isso que ela caiu. Mas durou pouco, né? Quer dizer, durou o que durou. Tinha uma máquina inteira muito forte, de muito tempo, que foi construída para sustentar ela ali no poder. Mas as técnicas, as ferramentas foram as mesmas. Foram todas usadas, exatamente. Isso é ciência, isso é estudado por psicólogos, sociólogos, cientistas políticos. Isso não é brincadeira. Eu relutei muito, né? Quando eu dei o nome Arte da Sedução, eu fiquei muito assim, como que as pessoas vão ler isso? Eu sou cientista político, eu falo de assuntos, falo de guerra, vão achar que isso daqui é uma brincadeira? Não, é que eu achava que tinha que mesmo chocar e já trazer as pessoas pelo nome. Mas isso é uma ferramenta, cada um usa para o que quiser. Mas eu acho que esse processo, inclusive, eu relutei bastante com esse nome, tanto é que eu acredito que muitas pessoas acabaram
não vindo por conta desse nome, mas esses que foram seduzidos aqui vieram justamente para entender um pouco mais, justamente com essa dicotomia, dissonância entre um cientista político, falar justamente sobre um tema assim. Mas eu queria comentar uma questão. Nós fizemos em 2000, quando que a Dilma foi eleita? Em 2010, né? Nós fizemos em 2010 aqui um evento, Perspectivas 2011, com algumas pessoas centrais aqui da economia. Havia uma convicção de que seria sair de um populismo e ir para uma boa administração sem demagogia. Então, muitos foram seduzidos naquele momento. A gente não consegue nem imaginar mais como a gente vivia naquela época, né? Mas isso seria uma explicação para mim hoje, como esse personagem da gestora, porque ela não abria a boca, então foi muito bem construída. Foi. Eu tenho uma coisa que você comentou que eu acho interessante, os caras têm essa ideia de que muitos relutaram, né? Sem dúvida, e parte do processo de sedução é fazer escolhas, né? Se eu coloco o soft power, também, tipo, muita gente vai olhar e falar, o que é soft power? Isso daí é sobre o quê? Não vai ter um impacto. Então você tem trade-offs, né? Tem trocas aí, você perde alguns, mas é o que você falou, quem veio vai sair daqui e vai replicar, e está dando certo a fórmula, que nem eu contei, estou na Casa do Saber há quase 7 anos dando esse mesmo curso todos os semestres, e todos os semestres esgota. As pessoas que fazem adoram, porque ele tem a ver com um processo de transformação interior, isso que é a parte mais legal. Isso daqui é só, eu brinco que eu só dou um pontapé. Se as pessoas realmente quiserem se tornar boas nisso, é uma transformação, um mergulho de transformação pessoal, individual, de se entender, e em níveis mais sofisticados envolve terapia, coach, por aí vai. Algum presidenciável te procurou? Não, eu já ajudei alguns executivos de empresa, mas eu estou dentro do novo. Eu ajudei, eu fui estrategista de campanha do partido em 2016, eu cuidei da estratégia da campanha aqui em São Paulo, eu dei coach, ajudei os 40 e tantos candidatos a vereador que nós tivemos, nós conseguimos eleger e fomos super bem votados, um partido que não usa o dinheiro público, enfim, que não tinha espaço na televisão, que não tinha sequer candidato a prefeito, eleger uma vereadora, ter 140 mil votos, foi um sucesso, e eu acredito que eu, de alguma forma, contribuí para isso ter dado certo, e estou ajudando o novo nesse processo aí de renovação. Olha, muito boa a sua palestra, parabéns. Obrigado. Eu sou o Ismael, sou professor do Oswaldo Cruz, planejamento de marketing estratégico e licitação. Inclusive, mês que vem, vou ministrar um curso lá no Next, um curso extensivo só sobre licitação. Interessante. Obrigado. Eu queria te perguntar como é que você vai fazer para seduzir, aqui somos todos eleitores, a maioria descrente. Certo. Então, como é que você vai seduzir o eleitor no sentido de que vale a pena votar em você para deputado estadual? Porque, infelizmente, vivemos um momento de lava-jato, de descrença. Eu penso que vai haver uma grande abstenção de votos brancos, nulos, porque a descrença é muito grande, nunca se teve um quadro como esse. Então, como você vai fazer para seduzir os eleitores para votarem em você para deputado estadual? Vamos lá. Eu acho que a primeira parte é a minha história de vida. Eu vou contar rápido aqui, não quero ficar me estendendo só nisso, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade para falar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, eu comecei a empreender, montei um negócio, e aí com 23 anos eu falo, né, que eu brinco que eu tive um spiritual awakening, né, um despertar espiritual, descobri minha missão de vida e vendi meu negócio e falei, eu quero salvar, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer um mundo melhor. Onde que estava isso para mim naquela hora? Na ONU, porque a ONU era o ápice daquela ideia de salvar o mundo. E aí eu saí do Brasil, fui embora, fui estudar, fui fazer faculdade lá nos Estados Unidos, fiz filosofia, ciências políticas, fiz um mestrado, resolução de conflitos internacionais, comecei uma transição profissional de carreira. Trabalhei numa ONG que atuava em zona de conflito, trabalhei na Organização dos Estados Americanos, no Departamento de Resolução de Conflitos, lidando com o
o conflito da Colômbia. Depois eu trabalhei numa think tank, ajudando um jornalista que estava escrevendo um livro sobre a CIA. Aí chegou a hora, 6 anos que eu já estava fora, do grande sonho para a ONU. Entrei num processo seletivo de 11 mil pessoas, tinha 4 vagas para o lugar que eu queria, que era o Conselho de Segurança. Eu entrei. Aí, realizado, pronto, cheguei na ONU, agora eu vou salvar o mundo. E aí eu me decepcionei. Vi que não dava para mudar o mundo na ONU. Voltei para Washington, finalizei meu mestrado, ainda trabalhei numa outra organização de advocacy, 7 anos lá fora. Falei, o que eu vou fazer aqui? Os Estados Unidos não precisa de mim. O Brasil, sim. Tem 1 milhão de problemas no Brasil, eu vou voltar. Eu faço mais a diferença lá. Naquele momento eu voltei com 2 ideias. Eu queria dar aula, porque eu queria dividir isso numa escala micro, de ter um impacto micro, né? Mudar a cabeça de 1, 2 pessoas, sei lá, meus alunos. E falei, eu quero montar uma consultoria na área de responsabilidade social, porque é a área que cuida dos problemas do mundo no setor privado. Eu não queria mais trabalhar no setor público naquele momento, vindo das organizações internacionais. Aí comecei a dar palestra, cursos na Casa do Saber, ser convidado na mídia para falar de todos os problemas do Brasil e do mundo. Enfim, a coisa começou a crescer e aí em 2016 apareceu um novo. Eu entendi que o caminho para a transformação do Brasil é um caminho através da política. A gente não vai mudar o país se a gente não mudar a estrutura que rege ele, que são as leis, que é a máquina, do jeito que a coisa tem que funcionar. Só que eu não via esse jeito de entrar dentro daquilo. Eu não queria entrar em nenhum daqueles partidos, eu não queria me ligar a nada daquela história. E aí aparece um partido novo, recém-criado, fundado por não políticos e por empresários, por profissionais liberais, com códigos e mecanismos de controle muito diferentes dos outros partidos, com princípios, com ideias como eu não uso dinheiro público não tem que ser gasto para carro de som de campanha, tem que ir para a escola, tem que ir para, enfim, para segurança. E foi muito legal, o trabalho foi fascinante, porque você vê uma coisa nascendo do zero e todos nós temos essa vontade de olhar e falar, pô, tem que botar abaixo e começar do zero. O novo é isso. Ele participou de uma eleição, ele nunca participou de uma eleição federal, ou estadual, ou presidencial, ou governador, que é o que ele vai participar agora. E aí, 6 dias depois, eu fui convidado para ser secretário adjunto de segurança de São Paulo. Segurança é a minha área. E aí eu fui lá para dentro lidar com problemas muito complexos, como Cracolândia. Fui visitar o mundo, fui para outras cidades que tiveram isso, estou produzindo um documentário sobre a Cracolândia, depois vou pegar o contato de vocês, quero mandar quando for a hora do lançamento. E vi que tinha entraves ali que eu não conseguia mexer, que eram muito duros de mexer, no problema da Cracolândia, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas muito interessantes que dependiam só de inovação, de ideias e de vontade. Que, por exemplo, um dos projetos que eu desenvolvi, o City Câmeras. Quando eu cheguei em São Paulo, na Secretaria de Segurança, nós descobrimos que a cidade de São Paulo tinha 75 câmeras, gente. 75. Eu não estou brincando. E elas custavam R$320 mil por mês. Eu falei assim, pô, mas como é que é isso? Aí eu fui olhar Nova York, 17 mil câmeras. Londres, 500 mil câmeras. Pequim, 450 mil câmeras. Não dá. Aí eu descobri que em Nova York, 2/3 das câmeras eram privadas e não públicas. Nós montamos um projeto que chama City Câmeras, uma plataforma que começou a conectar as câmeras das pessoas, dos condomínios, das casas, dos comércios, para que os órgãos de segurança vissem essas imagens. O que aconteceu? A gente não renovou o contrato das 230 mil e começamos do zero. Em 9 meses, a gente tem 2.000 câmeras a custo zero. Polícia Militar, Civil e Guarda assistem essas imagens. E aí eu entendi o que talvez a gente tenha dificuldade, a gente fala, tem que mudar tudo. Tem coisas que nós não vamos conseguir mudar ainda. É um processo de transformação da nossa sociedade. A Cracolândia é um exemplo para mim na prática disso. O que requer para a gente acabar com a Cracolândia. Em 2018 eu olhei e falei, esse é o ano da renovação do Brasil. Se com tudo o que está acontecendo no nosso país, se a Lava Jato, se todas essas histórias, que você pega a pessoa mais poderosa do Brasil, o líder mais popular, saiu do poder com 80%, você pega as grandes fortunas do país, colocou todos eles na cadeia, e a gente que acredita no Brasil, eu acredito no Brasil, eu voltei para o Brasil com esse ideal, e eu continuo acreditando no Brasil.
E eu, assim, a minha mensagem é, se a gente não acredita no Brasil, nós particularmente que estamos aqui dentro, nós podemos ir embora. E se a gente não for embora, a gente não tem opção, a não ser continuar lutando. E um processo de transformação de um país não é um processo de um dia na Paulista. É um projeto de vida. Que você abraça o Brasil e fala, eu vou levar ele comigo. E vai ser duro, e vai dar 2 passos para frente e 1 para trás, mas é um cabo de guerra isso. Se a gente não puxar para o outro lado, nós nunca vamos mudar. E eu acho que o novo traz essa possibilidade da gente fazer as coisas direito e limpa e dar gosto. Eu acho que eu construí um histórico de conhecimento. Eu não vou lá como um aventureiro. Eu estudei, eu estudo, eu sou professor, eu continuo estudando esses assuntos. E eu não vou lá só com a teoria, eu vivi a prática, eu trabalhei em organizações internacionais e eu trabalhei aqui. E eu acho que a questão da segurança, que vai ser o meu tema, é uma das grandes preocupações do Brasil. O Brasil mata mais do que 150 países do mundo somados. Nós temos 193 países no mundo. O Brasil mata mais do que 150. Eu acho que eu consegui contribuir no executivo e dá para fazer muita coisa no legislativo, principalmente porque essa é uma chave que nós temos que virar, eu acho, a partir de 2018. O legislativo vai ser mais importante do que o executivo. Porque o legislativo cria as leis, e essas leis que não deixam os gestores, ou os executores, ou quem quer que seja, fazer nada. Então, é mais importante a gente mudar o legislativo do que qualquer coisa. Eu acho que a cena que nós assistimos, a votação do impeachment da Dilma na televisão, e vimos o Congresso Nacional pela primeira vez, e olhamos para aquilo, e todo mundo ficou chocado e falou, meu Deus, o que é isso? E aí a segunda parte é pior ainda, né? Quem botou essas pessoas ali? E aí enfim, esse processo de entendimento e combinação me traz aqui. E eu acredito no Brasil. E eu vou lutar, eu acho que eu tenho as ferramentas para fazer o que dá, mas esse projeto ele não é construído sozinho. E a gente precisa que todo mundo continue acreditando no Brasil. E não vai ser fácil. Então, resumindo, é por isso que eu acho que você tem que votar em mim. Tá bom. Brincadeira, mas é real, tudo isso de coração, essa é a minha história de vida. Mas eu acho que a gente pode caminhar em 2018 para uma coisa melhor. O Google ele funciona, tem a indexação interessante, porque conforme o comportamento das buscas, você vai aumentando a relevância simplesmente da busca. E hoje, para buscar alguns vídeos recentes do Reni, eu digitei o nome dele, a primeira coisa que apareceu foi namorada, depois veio o candidato. Eu acho que tem uma coisa está dando certo. Deve ter muitas mulheres querendo ver a namorada dele, mas você vai revelar isso hoje? Eu não sei porque está todo mundo tão curioso com isso. Quer dizer que o mistério está funcionando, né? Está todo mundo interessado. Próximo, por A favor. sedução está dando certo. Bom, eu acho que pelo horário, se vocês me permitirem, a gente tem mais 2 perguntas. Quem mais tem aqui? E aqui, tá bom. Boa noite, obrigado pela palestra. Meu nome é Lucas. Minha pergunta não tem tanto a ver com política, assim, mas mais num ponto que você falou na sua apresentação, sobre o carisma não ser um dom. Eu estou fazendo um processo de mentoria com um psicólogo e uma das nossas conversas foi que pessoas que não têm tanto carisma usam da sedução libertina e da sedução da sereia para conquistar as outras pessoas. E nessas nossas discussões a gente foi tendendo a um ponto onde o carisma é de fato um dom, porque se não for algo genuíno de fato seu, não vai se sustentar e não vai colar no longo prazo, como se fosse o exemplo da Dilma, que se criou uma personagem, mas que como de fato não tinha um carisma ali, não colou, não sustentou. E na minha opinião, o carisma nada mais é do que uma combinação de dons que a pessoa tem do seu nascimento, da sua criação, que foram criados.
Você acha que o carisma é de fato uma combinação de dons ou é algo só a ser trabalhado? Não acho que é um dom, repito, e vou te dizer por quê. Quando você fala tem que ser genuíno. Por isso que eu disse que se tornar uma pessoa sedutora não é uma coisa que vem do dia para a noite. Todos nós não somos a mesma pessoa em cada lugar. O que isso significa? Significa que nós temos múltiplas facetas de personalidade e você não está acessando todas. O desenvolvimento do seu carisma é você entrar em contato com todas as peças do seu ser genuínas, que estão escondidas. O processo de terapia é um processo de trazer para a consciência padrões de comportamento seu que você não sabe que existem. O que eu estou dizendo é, você vai acessar essas coisas que você está chamando de dom, conforme você mergulhar dentro de você e tiver controle e consciência de que existe, desculpa, o seu nome é? Lucas, que existe o Lucas submisso, o Lucas dominador, o Lucas tímido, o Lucas alegre, o Lucas mais extrovertido. Claro que isso tem uma escala, né? Se você é uma pessoa muito extrovertida, você dificilmente vai ser muito tímido. Se você é muito tímida, você vai andar nessa escala, você não vai ser o cara mais palhaço do mundo. Ou não, quantas pessoas aqui a gente já ouviu falar de atores de Hollywood, que eles interpretam e têm uma capacidade no ambiente profissional deles de ser aquilo, você acha que ele é aquilo, e ele não faz aquilo, ele não consegue ser um bom ator ali porque ele está só fingindo. Ele consegue ser um bom ator exatamente porque, e todo o processo de dramaturgia é sobre isso, é você incorporar e acessar aquela pessoa dentro de você, e eles fazem isso. Então isso é um treino. Você não existe dom, existe características de personalidade que você desenvolveu. Você pode desenvolver outras e aperfeiçoar essas? Sim, eu acredito que sim. A ideia de que o carisma é um dom, ela está associada da origem da palavra, veio dos gregos. Os gregos falavam que isso era uma coisa divina. Depois, ao longo da história, todo mundo trata o carisma como uma coisa divina. Na religião, o carisma tem um papel na história da religião. Mas eu não acho que é isso. Eu entendo, e os estudos modernos mostram isso. Uma Marilyn Monroe, ela desligava e ligava. Ela era gente boa uma hora, no outro minuto ela era um bicho. Como que se explica isso, se aquilo é genuíno? Se você é genuíno, a ideia de ser genuíno é que você é só uma coisa o tempo inteiro. Mas não é isso. Você tem várias partes do seu ser. A pergunta é, você está acessando todas elas? Talvez não. Eni, você falou da etimologia de seduzir, né, que é desviar, e carisma. Carisma não é sobre desvio, carisma é sobre... Mas qual que é a etimologia? Agora me fugiu. Eu pesquisei isso hoje, que na verdade é ter o divino dentro de você. Que é sagrado, essa coisa sagrado, especial. Que vem do grego, acho. E eu queria, antes da última pergunta, eu queria pedir para o Eduardo vir aqui rapidamente. O Eduardo está lá escondido. Oi. Você pode só subir aqui rapidamente ao palco? Que a gente queria fazer só um intermédio rápido. Tem 2 jantares, não, 2... almoço, sim. Opa, peraí, obrigado. Vou ter que levantar. Eu falo do carisma, isso é bom. Quando você vai cumprimentar alguém, O que ele é? jamais cumprimente a pessoa sentada. Você tem que levantar. Aí você olha para a pessoa, aí você estende a mão. Essa parte da mão, ela tem que encostar nessa daqui. Você também encaixar na mão perto. Você sabe por que da onde veio o comprimento de mão? Você estava armado. E aí você toca a pessoa e você chacoalha. Por que você chacoalha? Primeiro que você dá a mão para o outro, você tem que guardar a arma. Depois, quando você chacoalha, para ver se ele não tem um punhal escondido. E aí os romanos iam lá e apalpavam aquilo, era aquele comprimento e o outro. Por que o comprimento é importante? Eu não só estou invadindo o seu espaço, eu estou tocando em você. E você tem que fazer direito, aqueles cumprimentos, né? O que você já sai achando da pessoa? O outro com a mão melada, com os dedos. Tipo, a pessoa com 1000 coisas na mão, te dá torto. Extremamente gente carismática, mas estou atrapalhando. Ótimo. Eu queria que você...
A gente tem uma urna aqui e a gente vai pedir para Nalva fazer o sorteio. São 2 almoços no restaurante Transatlântico, né, que a gente tem aqui, que funciona de segunda a sexta, do meio-dia às 15 horas. E, enfim, cada um aqui tem direito a 2 pessoas. A pessoa tem que ligar só para fazer a reserva e o prazo de 30 dias, mais ou menos, que a pessoa tem para utilizar. Okay? Isso aqui é uma improvisação e uma inovação. Né? Isso surgiu hoje de manhã. Então aqui, quem ganha está bem pequeno é o Andréia Amorim Campos. Presente? Não? Vamos ver. Doriana Venturini Camargo. Tá, ó lá. Salva de palmas aí. E o próximo? Ah, já está aqui. Esse aqui está maior. Miriam, né? Miriam. Vamos embora. Nossa, que felicidade! Bom, e agora vamos passar aqui a pergunta. Obrigado pelo intervalo. Claro. Logo no final, ok? Você não acha que o momento político é uma constituinte? Acho que sim, só que isso só vai acontecer se a gente renovar o legislativo. A missão de 2018 é renovação. É necessário que a gente troque a maior número de pessoas possíveis que estão ali. Vai ser difícil, porque eles se juntaram para que isso não aconteça. Criação do fundo partidário, uma série de outras medidas para eles resistirem, porque eles sabem que a insatisfação é muito grande e eles têm tudo para perder de um jeito, mas eles trouxeram um monte de ferramentas de poder para dar sustentação e suporte. Nós temos que ser muito conscientes em 2018. Não falo por mim, eu falo de verdade pelo Brasil. Essa é a pergunta. Uma dúvida, como é que o Trump consegue navegar nesses modelos de persuasão? Então, ele oferece força, né? Ele demonstra muita força. Então, mas as pessoas, a gente tem que entender o contexto. E aí o contexto você tem um período de polarização do mundo que ele está sendo criado, em parte, por medidas que os dois lados vão tomando um pêndulo que cada vez vai ficando mais radical, e um empurrando o outro cada vez mais para um lado. Então, isso está começando, o Trump é uma reação a alguns fatores, eu entendo. Um deles são as mídias sociais, a comunicação digital. Eu escrevi um artigo na Veja que se chama Cacofonia Digital. E aí, o que eu entendo que está acontecendo? Não só eu, né, mas um monte de gente. Que se nossa comunicação toda se reduziu para acontecer dentro do ambiente digital, quer dizer que não tem mais diálogo. Por quê? Não existe diálogo no mundo digital, gente. Existe conectividade. Um grupo de WhatsApp, eu estou conectado com 200 pessoas. Eu não estou dialogando com elas. Não estou. Não existe democracia sem diálogo. Isso é dos gregos, e os gregos já traziam e falavam que nós precisamos de um processo de deliberação. O que é deliberar? Você fala uma coisa, lógica e racional, eu reflito, rebato. Não dá para ter isso dentro de um grupo de WhatsApp. Você nem sabe o que está acontecendo ali dentro. Ninguém consegue se entender. É uma gritaria louca. E aí o Facebook é igual. Então, se nós só se comunicamos assim, acabou.
Então esse é um dos fatores muito graves que está levando à polarização, e a polarização leva a contextos de alguém mostrar força, populismo. O outro, para mim, é a ideia do politicamente correto. Ela cria a reação do Trump. Porque se eu viro aqui para você e falo, nossa, cara, isso daqui é uma mesa, você fala, não, não é uma mesa, isso me ofende. E aí eu não chamo mais isso de mesa. Aí o que vai acontecer? Aí você fala assim, eu vou falar, pô, mas você está me tirando de bobo, idiota, aquilo vai me irritando. E óbvio que você vai levando isso num extremo, a ponto de eu escutar coisas na minha sala de aula, de aluna minha esse é um chavão, né, um slogan do feminismo. Todo homem é um potencial estuprador. Todo homem é um potencial estuprador. Eu fiquei pensando, falei assim, tá, então quer dizer que eu sou um potencial estuprador. Eu falei, não, peraí, eu não sou estuprador. Nem potencial. Eu não vou fazer isso. Ponto. Isso é uma coisa estabelecida em mim. Só que alguém me chamando disso, isso me incomoda. Óbvio, eu tenho autocontrole. Alguém mais incomodado vira e fala assim, não, eu não sou um potencial estuprador. Você é uma vagabunda. E aí começou, entendeu? Então, essa loucura, essa coisa está criando uma polarização, e o Trump é a antítese do politicamente correto. Ele é exageradamente por outro lado, mas ele é só exageradamente porque teve um lado, e aí teve que ter o espaço para a resposta, é o pêndulo respondendo. Então, eu acho que é o momento, é o contexto. O Facebook, por exemplo, ele é binário, like e dislike. A vida não é binária. Por isso que não tem mais centro no mundo. Está tudo polarizado a política, porque a gente só interage dentro desse negócio. Desculpa, esse negócio não tem comunicação não verbal. Quantos de nós aqui já não tivemos discussão porque o jeito que você falou, que jeito, não tem tom? E a discussão é sobre uma coisa maluca. Não tem expressão facial, não tem gesticulação. Imagina que comunicação limitada. E tá todo mundo só vive ali dentro. Aí nós resolvemos que nós vamos debater política ali dentro. Um país que falar de política, religião e futebol é proibido. Claro, né, nos Estados Unidos não é proibido, mas essas mesmas forças estão criando esse ambiente destrutivo.